Aprova com a ata da quarta sessão ordinária. Sem objeção, declara aprovada a ata. Vamos agora para o pedido de sustentação oral. Incidente por adiado da semana passada. Processo de pauta número 14, relatoria do desembargador Getúlio Moraes Oliveira. O Código dos Desembargadores Romeu Gonzaga Neto e Leila Arranque. Chamo para apresentação oral o doutor Ricardo Freire Vasconcelos, pela apelante. Correto, eminente presidente. Ricardo Freire Vasconcelos, OABDF 25786. Só um minutinho, Ricardo. Doutor Getúlio, esse processo é agravo de instrumento. Não, é apelação. Não, 14? 14. Aqui está dizendo apelação. É apelação. Eu agravo Doutor anteriormente. Ricardo, dá para o senhor falar qual que é o número do processo, por gentileza? Sim. Está tendo um erro aqui na... Tudo bem. 071 30 56 60. Apelação. É uma apelação. É apelação, então. É porque houve um agravo anteriormente e ele ficou prejudicado. Esclareço monocraticamente. Só um minutinho que a gente está tentando achar aqui. Tem tanta pauta que ele entrou foi na pauta errada. Essa aqui, ó, ainda bem. Ricardo Newton Tavares, é esse? Exato. Pronto, agora está certo. Doutor Getúlio, Ricardo Newton Tavares contra o condomínio Jardim das Salácias. Fernando, vou fazer a sustentação. Pode prosseguir? Por favor, doutor Ricardo, o senhor se identifique para registro, nome e número, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Dr. Ricardo Freire Vasconcelos, OABDF 25786. Pode iniciar. Eminente desembargador presidente, eminente desembargador relator, eminentes desembargadores, senhores servidores, senhores advogados, ilustres membros do Ministério Público e todos aqui presentes nessa sessão. Esse processo, inicialmente haveria de se expor uma matéria fática para entendimento do que iria se dar, mas para chegar nas totais preliminares de nulidade dele. Então, iniciando-se que Ricardo Newton Tavares era síndico do condomínio Salácias e foi reeleito como dito melhor síndico do bairro Jardim Mangueiral ano anterior a isso. O que ocorreu? As administrações anteriores, elas fizeram vários contratos escusos e o senhor Ricardo passou a ser atacado porque iniciou um processo de auditoria e por isso se deu esse processo. O que ocorre? Essas pessoas, principalmente que eram conselheiros anteriores da gestão anterior à de Ricardo e que a auditoria depois, tempos depois, agora, veio a provar que Ricardo não houve nenhuma irregularidade em sua administração, inclusive as contas dele já foram definidas aqui neste tribunal também, ou seja, outros processos paralelos existem em relação a isso, porque esse processo aqui diz respeito à convocação da Assembleia que gerou a destituição ilegal, abusiva de Ricardo,
com totais ilegalidades da forma que vai se expor aqui. Bom, o que ocorre? Ricardo fez uma administração modelo, foi reconhecido como administração modelo e começou a caçar as bruxas nesse condomínio. Iniciou um processo de auditoria. Inclusive, haviam conselheiros que estavam sendo investigados em relação a essa auditoria. Eles fizeram um complô para destituir ilegalmente Ricardo. Com esse complô, o que fizeram? Obedecendo a norma, 8 dias antes, soltaram um edital de convocação de uma assembleia de destituição, e nesse edital, veja bem, o certo seria se fazer um edital. Eles não fizeram um edital, maliciosamente, se conhecendo por alguns conhecimentos jurídicos, que foram auxiliados, né? Mas usando de total má-fé, fizeram 2 editais para o mesmo dia, para a mesma convocação, com regras diferentes. Olha, é a mesma coisa de eu fazer um concurso público para este egrégio tribunal, convocar 2 editais com regras diferentes para uma mesma prova. Isso é absolutamente ilegal e abusivo. Não existe isso como convocação. Já começa por aí, porque essa apelação é em relação à convocação dessa assembleia que gerou a destituição de Ricardo. Bom, então, esses 2 editais, conforme tenho aqui, até em minhas mãos, os 2 editais, de formas diferentes, foram públicos para todos os moradores, só que com regras diferentes. E saíram coletando, à primeira vista, saíram coletando assinaturas. Para se ter a destituição no condomínio Salácio, se necessita de 141 assinaturas. Eles apresentaram uma lista dizendo haver 153 assinaturas, porém não contavam com a análise minuciosa de advogados que foram atrás das ilegalidades dessa lista. À primeira vista, já existem 8 assinaturas em duplicidade. Se há uma assinatura em duplicidade, isso já gera total má-fé. Uma pessoa que assinou na página 4 e assinou na página 44, ela está querendo fazer confusão para quem está analisando aquilo. Está querendo fazer volume daquilo que sabe que não tem aquele número de assinaturas. E na realidade foi comprovado que tem 120 assinaturas, não tem 141. Então não tem o total para poder convocar uma assembleia para destituir. Já começa por aí. Então, já haviam duplicidades. Há pessoas que foram colocadas aqui como válidas, que nem proprietárias são das residências lá. Essas pessoas também estão aqui, cerca de 6. E o mais absurdo possível, utilização de inadimplentes para convocar a Assembleia e votar pela destituição. Ora, se eu vou numa Assembleia de consórcio, eu chego lá, eu quero chamar o meu carro para a prêmio, essas coisas. Se eu tiver inadimplente, eu não posso convocar nada, eu não posso participar, eu não posso votar. E isso é uma posição firme desse tribunal, que foi firmado em várias sentenças nesse sentido já. Não há possibilidade de inadimplentes convocarem a Assembleia, ainda mais votarem na mesma. Isso não existe a possibilidade de se chamar uma destituição de síndico, que, como dito já, o tribunal aqui já deu sentença de mérito que ele não infringiu nada, que as contas deles estão aprovadas, já haviam sido aprovadas. Aí entraram com a ação para poder derrubar a aprovação e perderam. E aí também a auditoria que foi feita administrativamente também perderam, porque não há irregularidade das contas dele. De qualquer forma, ele fez as contas regulares e a ilegalidade da destituição dele, mesmo sem entrar nesse mérito aqui, já falando só da convocação. Pronto, por esse ponto já é uma possibilidade que não poderia. Com a convocação das 141, chegou-se a 122, não poderia. São 564 unidades, ou seja, não há possibilidade de 100 pessoas sair destituindo uma pessoa sem motivo legal nenhum
para poder tirar ele por vontade de uma meia dúzia de gatos pingados, que foi 70 pessoas que votaram pela destituição dele. Bom, o segundo ponto, que também é ilegal, no segundo edital, o que é? A convocação para os conselheiros. Olha, nós temos aqui, neste tribunal, nada mais do que 8 decisões relacionadas a esse processo. 2 sentenças judiciais, uma decisão do Tribunal de Plantão, 2 acórdãos proferidos da 6ª turma e mais um em agosto de 2018, dizendo que não pode se chamar uma assembleia apenas por parte do conselho, sendo que são 7 conselheiros. Só 3 assinaram pela destituição, exatamente os 3 que estavam sendo investigados. Pois bem, esses fatos chegaram ao juiz de primeiro grau, não vou citar quem é, porque aqui vou dizer dos absurdos que foram cometidos pela vara dele, em respeito ao Poder Judiciário. Ele simplesmente deu a causa totalmente a favor do meu cliente, porque não havia nenhuma fundamentação jurídica para isso. Vieram populares na vara dele, 10 pessoas invadiram lá, e isso já com um síndico novo, o antigo, já na posição de síndico, revogou os poderes da advogada desses cidadãos aí, que queriam o mal do condomínio. Ela, já ciente dessa decisão, que estava destituído esse síndico interino aí, que ficou no lugar de Ricardo, para se colocar mais a matéria fática, né? E houve assembleia. Foi legal total, mas houve assembleia. E ele foi destituído, infelizmente. E aí o que ocorreu? Já com a decisão judicial, ele voltando ao seu cargo, ele revogou os poderes dessa advogada. Ora, simplesmente, o eminente juiz violou a súmula 115 do STJ e acatou, recebeu recurso de advogado sem procuração e não deu direito ao contraditório. Deu embargos declaratórios de efeitos infringentes sem direito a contraditório. Deu uma decisão de mérito e proferiu uma decisão de mérito contrária à primeira, apenas 3 dias depois, em sede de embargos declaratórios, com o advogado já desconstituído dos autos. Foi procurado por esse advogado, falou: não pode uma coisa como essa. O que ocorreu? Houveram 2 sentenças em um mesmo processo, uma sentença contrária à outra. A primeira sentença, com todos os motivos que falei aqui, corretamente proferida. E a segunda sentença, sem nenhuma base jurídica, apenas dizendo: isso aqui eu não concordo com aquilo que eu disse atrás. Isso não é fundamentação jurídica, se viola a Constituição. Artigo 93 da Constituição, inciso 9, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Não só isso, o TJDF, 6ª turma, já decidiu que 2 sentenças em sede de embargos declaratórios, elas violam o artigo 494 do CPC de 2015, qual a segunda sentença, inclusive que foi dada inaudita doutora Paz, ela não pode revogar os termos da segunda. E o melhor, para erro processual dos meus colegas, eles não apelaram da primeira sentença. Isso significa que a primeira sentença está rígida. Essa apelação que estou fazendo aqui, ela diz respeito à segunda sentença, que é absolutamente abusiva e ilegal, e que não pode revogar os termos da primeira sentença, porque em sede de embargos declaratórios não posso dar efeitos infringentes para alterar o mérito, ainda mais sem convocar a parte contrária para apresentar as suas contrarrazões. É gravíssimo o que vem colocar aqui, por isso que não expus um nome e elegância a esse tribunal, porque eu sou advogado criminalista e conhecido, mas atuei nesse processo civil aqui para poder provar e mostrar esse erro colocado nesse processo, esse erro processual que a olhos vistos não se necessita ser processualista civil para verificar isso. E há mais um fato grave nessa situação: não houve apelação deles para esse ponto, ou seja, a rigidez da primeira sentença. E é exatamente isso que nós viemos solicitar
na apelação, que aqui se expõe a rigidez da primeira sentença e a revogação da segunda, que não tem fundamentação jurídica, além das preliminares absolutas de legalidade dos atos cometidos em violação ao princípio the fruits of poisonous tree, aqui, aos frutos da árvore envenenada. Uma decisão que gera toda a nulidade desses atos que irão colocar posteriores a ela. Portanto, mesmo que essa situação não se prevalecesse, há a decisão de que as contas dele são lícitas, há a decisão administrativa, inclusive, que ele não violou nada e sempre fez uma administração modelo. Ou seja, de qualquer forma, Ricardo deve voltar ao cargo de síndico. Então, a sustentação é no sentido de que se prevaleça a rigidez da primeira sentença, no qual o retornou para o cargo de síndico e revogou a convocação desses editais que o destituíram ilegalmente. Muito obrigado. Excelência, este caso engendra vários aspectos jurídicos e o ilustre advogado salientou os principais, mas o fez de maneira fidedigna e persuasiva, uma sustentação muito inteligente. Há uma dificuldade, inclusive, do julgador, imagina a dificuldade que tenha passado o magistrado, e este julgador, em deslindar as questões jurídicas que foram colocadas, porque foram todas elas colocadas com argumento muito denso. Então eu vou fazer um resumo oral do meu voto, que está disponibilizado no sistema em 20 laudas, e falarei inicialmente sobre as questões preliminares que foram arguídas. Inicialmente, arguiu-se a existência de prevenção em favor do excelentíssimo senhor desembargador Alfeu Machado, que havia decidido sobre a regularidade ou não da Assembleia Geral Extraordinária. Eu considerei que, nada obstante várias ações judiciais tenham sido ajuizadas, várias, justamente buscando impugnar assembleias realizadas pelos condôminos,